Esse garoto de apenas 6 anos de idade foi sacrificado em um ritual satânico. Assista o vídeo até o final e entenda o caso. Seja bem-vindo ao canal Sonho ou Pesadelo. Evandro Ramos Caetano, então com 6 anos, desapareceu no dia 6 de abril de 1992, após sua mãe permitir, pela primeira vez, que ele fosse sozinho do colégio onde ele estudava e ela trabalhava, para sua casa pegar um brinquedo e um lanche. A escola ficava a apenas 150 metros da residência. 20 minutos depois, a mãe percebeu que o filho não havia voltado, mas acreditou que ele poderia estar na casa de parentes, que moravam por perto. Ela só percebeu que havia acontecido algo de errado ao voltar para casa e encontrar a porta trancada, o lanche e o brinquedo em cima da mesa. No dia seguinte, lenhadores encontraram um corpo de uma criança no matagal, sem vários órgãos, como o couro cabeludo, as vísceras e parte das mãos e pés. O pai de Evandro posteriormente reconheceu o corpo por uma mancha que o menino tinha nas costas e por indícios na cena, como as chaves da casa e a cueca da criança. Após o corpo ser reconhecido, um primo da família e ex-investigador da Polícia Civil, Diógenes Caetano dos Santos Filho, passou, por conta própria, a fazer investigações paralelas às dos policiais civis. Após 2 meses de investigações, baseado em especulações, Diógenes criou um dossiê onde acusava Celina Abage, então primeira-dama do município, e sua filha, Beatriz Cordeiro Abage, de terem usado o corpo do menino para um ritual satânico. Ele também citou os nomes de Osvaldo Marcineiro, pai de santo, Vicente de Paula Ferreira, pintor que morreu na prisão de câncer em 2011, Davi dos Santos Soares, artesão, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos como parte do grupo, que devido a suspeitas sobre as Abage foi chamado de As Bruxas de Guaratuba. Ele enviou o relatório ao Ministério Público, o que ocasionou mudanças nas investigações, quando a Polícia Civil foi afastada do caso e substituída pelo Grupo Águia da Polícia Militar. A elite da Polícia Civil do Paraná, o chamado Grupo Tigre, foi enviada até Guaratuba para investigar o desaparecimento de Evandro. Após meses de investigação, a Polícia Civil ainda não havia conseguido apontar possíveis responsáveis. Acreditando que a Polícia Civil não estava fazendo seu trabalho de forma devida, o Ministério Público solicitou que grupo de inteligência da Polícia Militar passasse a investigar o caso. Assim, chegou a Guaratuba o Grupo Águia, comandado pelo então capitão da PM Valdir Copete Neves, que rapidamente apontou 7 culpados pelo crime. Copete Neves supostamente tinha obsessão pelo número 7, já que seu sobrenome Neves, se lido ao contrário, é Seven, que significa 7 em inglês. Devido a esta obsessão, ele teria feito questão de acusar 7 pessoas. Copete morreu executado com 13 tiros no final de outubro de 2018 em Ponta Grossa. Posteriormente descobriu-se que as Abage eram desafetos de Diógenes por questões pessoais. Celina teria causado a separação dos pais de Diógenes, e políticas. Os Abages eram oponentes do pai de Diógenes, que também já havia sido prefeito de Guaratuba. Após as investigações, a Promotoria Pública do Paraná indiciou Beatriz e sua mãe, Celina, como mentoras do sequestro e morte de Evandro, alegando a utilização da criança num ritual de magia negra para obtenção de benefícios materiais junto a espíritos satânicos. Em 23 de março de 1998, Beatriz e Celina foram julgadas pela primeira vez, em processo que é o mais longo júri da história da justiça brasileira, 34 dias de julgamento. No veredito foram consideradas inocentes. Em 1999 o júri foi anulado, com novo julgamento realizado 13 anos depois, em 28 de maio de 2011. Outros acusados de envolvimento no suposto assassinato também foram julgados. O pai de santo Osvaldo Marcineiro, o pintor Vicente de Paula Ferreira e o artesão Davi dos Santos Soares, os 3 foram condenados em 2004. Os outros acusados, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos, foram absolvidos em 2005. Com votação apertada, 4 votos contra 3, no segundo julgamento Beatriz foi condenada a 21 anos e 4 meses de prisão. Em 17 de abril de 2016, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu perdão de pena para Beatriz Abage.
Em 2018, o Projeto Humanos, produzido pelo jornalista e professor universitário Ivan Mizanzuki, retratou o caso. Fruto de 2 anos de investigação jornalística, a narrativa expôs as falhas na investigação, os hiatos e as perguntas não respondidas relativas ao crime, e trouxe à tona uma nova versão. Os depoimentos colhidos pela Polícia Militar do Paraná foram arrancados, sob tortura, e os áudios e vídeos haviam sido editados. Depois que eu era torturada, eu ia falar as coisas e falava, mas eu não sei o que vocês querem que eu fale. Eles falavam assim: diga que você matou a criança. E eu falei, tá. Eu dizia o tá, antes para perceberem que eu estava inventando aquilo. Tá, eu matei a criança. Eu não sabia nem que criança eles queriam que eu dissesse, disse Beatriz após as novas provas. O podcast tornou-se um dos mais baixados do Brasil em 2019, com mais de 4 milhões de acessos. A comentarista Isabela Boscov chamou a série de impecável, e disse que, se em 1992 houvesse entre os investigadores do caso alguém com a clareza, o método, a perseverança e o rigor de Ivan Mizanzuki, provavelmente a gente saberia o que aconteceu com o Evandro e com o outro menino desaparecido 50 dias antes em Guaratuba, o Leandro Bossi. Em 4 de janeiro de 2022, o governo do Paraná, representado pelo secretário estadual de Justiça, Trabalho e Família, Neile Prevost, publicou um documento pedindo desculpas a Beatriz Abage pelas torturas, chamadas de sevícias indesculpáveis, no comunicado. Em julho de 2022, Diógenes virou réu por calúnia, após voltar a acusar os então absolvidos. Nós sabemos que foram eles que mataram e não foi só o Evandro, não foi só o Leandro Bossi, eles confessaram outras crianças. Todos aqueles desaparecimentos, aqueles 28 casos que estão sumidos, do final dos anos 80, início dos anos 90, eles são casos de sumiços fora da curva, são casos diferentes. Sempre existiu desaparecimentos e sempre existe, até hoje. Mas aqueles eram fora da curva, eles tinham características especiais e nenhuma delas foi encontrada. Então, aquilo só acabou com a prisão deles. Em janeiro de 92 sumiu uma criança, em fevereiro sumiu 2 e, em março, sumiram 3, em abril, sumiu o Evandro e depois nunca mais sumiu ninguém nessa característica que eu aponto fora da curva. Então, só isso aí, já é um motivo para ele, secretário de Justiça Neile Prevost, parar e pensar e não ficar fazendo essas conversinhas aí de pedir desculpas. Realmente isso é vergonhoso. Na época do desaparecimento de Evandro, com o corpo da criança sendo encontrado uma semana depois, 2 aspectos chamaram a atenção da opinião especializada: a rápida investigação, sem o devido zelo pericial, com o imediato indiciamento dos envolvidos, e o fato dos investigadores e da imprensa terem relacionado a morte de uma criança com a Umbanda, atrelando-a a suposto ritual de magia negra. Defesa e promotoria travaram longos embates sobre as confissões dos acusados, mas nos anos 1990 a tese de tortura foi derrubada por exames de corpo de delito feito e declarações das réis. No entanto, as torturas ficaram claras no podcast do jornalista Ivan Mizanzuki, que teve acesso a uma versão não editada da fita que contém a gravação da confissão dos acusados. As informações foram divulgadas no episódio 25 da 3ª temporada do podcast Projeto Humanos e o áudio da fita foi disponibilizado para download na enciclopédia digital do podcast. Também foram levantadas, diversas vezes, suspeitas de que o corpo enterrado no cemitério central de Guaratuba não seria o do menino Evandro Ramos Caetano. Segundo o zelador do cemitério de Guaratuba, Luiz Ferreira, o corpo não está enterrado no local qual o MP diz estar. No julgamento de 1998, as réis do caso chegaram a ser inocentadas porque o júri entendeu que não estava comprovado que o corpo era de Evandro. 3 exames de DNA haviam sido feitos, sendo que os resultados dos 2 primeiros haviam sido inconclusivos. Porém, Ivan Mizanzuki afirmou que no laudo 2 já fica claro que os restos mortais pertenciam a Evandro, o que foi novamente confirmado no laudo 3. Também houve rumores de que o corpo havia sido colocado no caixão ainda na cena do crime, sem passar pela devida perícia, e logo em seguida enterrado. No entanto, o pai do menino reconheceu objetos que estavam na cena e reconheceu a criança por meio de uma pequena marca de nascença nas costas.
A dentista do menino também reconheceu o corpo através do exame da arcada dentária, já que ela havia feito, pouco antes de sua morte, um procedimento diferente nos dentes de Evandro. O caso de hoje fica por aqui. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo caso.